Fala galerinha do Canindolândia, estamos de volta e hoje vamos falar de religião. Religião sim, é religião e educação, tá? É um assunto que ainda não falamos aqui no nosso canal, mas como tem a ver com educação, vamos nos meter um pouquinho, vou me meter nessa parada, vamos conversar um pouquinho. É sobre o assunto do pedido de inconstitucionalidade do ensino religioso confessional nas escolas públicas do Brasil. Bom, eu vou deixar aqui um vídeo do Pirula, e o Pirula ele faz um apanhado, só que esse vídeo também é um vídeo resposta ao Pirula, porque o Pirula errou. Sim, ele errou. Ele errou e o Túlio Viana também errou, que eu também vi a live dele, vou deixar também a live dele aqui. Porque ele errou na relação do Rio de Janeiro. Vamos fazer um histórico rapidinho. Eu prefiro que vocês, em relação a esse histórico todo, eles estão certos, tá? Prefiro até que vocês podem ir lá ver, para meu vídeo não ficar muito longo, para vocês terem uma ideia de tudo, todo o debate. Eles erraram só em relação ao Rio de Janeiro, e é isso que eu vou consertar eles aqui nesse vídeo. Mas só para um apanhadinho, um resuminho, se você quiser mais aprofundado, vai lá no vídeo deles. Mas, só para saber quem é o Túlio Viana é justamente o cara que ele vai fazer a defesa da inconstitucionalidade. Ele faz lá no Supremo, onde vai ser votado isso, vai ser votado ainda hoje, nessa quarta-feira. Mas vamos rapidinho aqui, um resuminho. Na Constituição de 88, nós temos o direito lá, está escrito com todas as letras, que o ensino religioso ele tem que ser dado nas escolas. Isso não é ilegal, eu já fui muito contra, hoje não sou tanto, tá? Porque, inclusive, numa live anterior, me perguntaram sobre isso, e eu falei que quem tem que ensinar religião para seus filhos é a família. Religião é um traço cultural que você tem que herdar da sua família. Eu ainda concordo com isso, mas eu não discordo que você consiga ver nas escolas a diversidade. Nesse ponto, o ensino religioso nas escolas ele é bom porque ele mostra a diversidade, mas com uma concessão. Não pode ser um ensino confessional. E esse que é o problema desse debate. O que é o ensino confessional? O ensino confessional é quando você tem uma religião, um professor de uma religião defendendo essa religião na aula. E isso dá problema. Até porque você não tem como botar, sei lá, 4, 5 professores de religiões diferentes. Vamos lá, se a gente pegar as principais religiões do Brasil, pegar o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo afro-brasileiro, o espiritismo kardecista, e mesmo assim vai faltar, porque no protestantismo você teria que ter diferenças das neopentecostais, pentecostais, as históricas clássicas, as presbiterianas, batistas, etc, etc. Não dá para botar um professor de cada religião dessa dentro de sala de aula, dentro de uma escola. Não dá, inviável. E aí, então, o que o Estado do Rio de Janeiro fez? E aí que está o erro do Pirula e do Túlio Viana. Eles acham que no Estado do Rio de Janeiro existe uma educação confessional religiosa. Não é isso, Túlio, não é isso, Pirula. O que existe no Rio de Janeiro foi um concurso confessional que, para evitar questões de supremacia de uma religião em cima da outra, eles separaram as vagas para os professores de acordo com a porcentagem populacional, como o próprio Túlio Viana já falou e o Pirula também falou, conforme as porcentagens, em relação à quantidade de população no Estado, uma porcentagem de católico no Estado. Se tem essa porcentagem de católico, vai ter essa porcentagem de professores que são tem um aval do catolicismo, que possui a autorização do catolicismo para ser professor de religião. Se tem uma porcentagem de protestante, você vai ter de protestante e assim por diante. O problema é qual? O problema é que ele foi só para gerar vaga. Porque o currículo mínimo, no Estado do Rio de Janeiro nós temos o currículo mínimo, que é aquele currículo que você tem que seguir para dar a aula. Eu sou professor do Estado do Rio de Janeiro, sou professor de Geografia, para quem não sabe, como tem muita gente nova que vem ver meus vídeos, então a gente tem que avisar. E para vocês terem uma ideia, no Estado do Rio de Janeiro, apesar do concurso ter sido assim, os professores eles seguem um currículo mínimo com o que ele tem que falar.
E nesse currículo mínimo, tá assim, eu vou deixar o link do currículo mínimo aqui, se você quiser dar uma olhada, fique à vontade, é um arquivo PDF baixinho, tranquilo, você pode baixar no seu celular mesmo, ver, tá? E ele é dividido em um tema central, que é o diálogo. O tema central é o diálogo. Ele não separa as religiões, tá? Os professores, independente de qual vertente religiosa que dá o aval para ele ser professor, ele vai ter que falar de todos esses eixos, né, de toda a temática que é o diálogo, e é dividido em 4 eixos. Primeiro eixo, diálogo, fé e história. Esse é o eixo dado do 6º ano do ensino médio, do 6º ano do fundamental ao 7º ano do fundamental. Ele separa em 4 ciclos, 4 eixos. 6º, 7º, fé e história. Fala sobre o sagrado, né, sobre a história do sagrado, a criação do sagrado, a história, né, das religiões, né, o iniciozinho, a formação das principais religiões mundiais, principais religiões brasileiras, etc. O segundo eixo é diálogo, fé e sentido da vida. Ele é dado no 8º e no 9º ano. O 8º e 9º ano, então, ele fala sobre a questão da fé e a identidade, o que os ritos, todo o desenvolvimento da religião na sociedade, a importância da religião na sociedade, a importância da religião no desenvolvimento da humanidade. Toda essa questão é falado na relação da vida do ser humano, o tema do 8º e 9º ano. O terceiro eixo é o diálogo, fé, ciência e cultura. Esse eixo ele fala da relação da fé com a ciência, aquela questão do Vaticano, que existe toda a questão científica, toda uma questão histórica também, e inclusive o segundo mestre é todo voltado para razão e fé. Ele fala principalmente da questão de ateísmo, o ateu, o agnóstico, né, agnosticismo, estava querendo lembrar essa palavra, e ele fala nesse ponto. Então, e no nono, isso é para o 1º e 2º ano do ensino médio, é o terceiro eixo. E no 4º eixo, para o 2º, né, e para o 3º ano do ensino médio, sim, repete o 2º 2 vezes, porque de repente é uma questão de adequação, porque não é como é optativo, né, o ensino religioso é opcional, você não tem um número fixo de alunos, você não tem uma formação, você não tem como formar uma turma fixa, essa turma do 801, do 703, não tem. Então você, teoricamente, né, você teria esse jogo de cintura, né, vai ver em qual tipo de professor, quem é o professor, etc. E aí você teria no 4º eixo diálogo, fé e projeto de vida. Fala sobre a ética, a sociedade, a ética dentro da religião, a moral, essas coisas todas. Bom, e aqui vai minha crítica. Meus amigos lá no meu CIEP, eles sabem que eu sou adverso a muita coisa. Inclusive já falei isso para eles, já debati isso com alguns deles. Tenho grandes amigos que são professores de religião lá. Nós temos atualmente 2, já tivemos 3. Atualmente os 2 são de autorização católica, tá? Já tivemos 3 que eram 2 católicos e uma protestante. E essa protestante é uma filha de um funcionário, ainda a gente tem contato e tudo, mas o CIEP diminuiu de tamanho e com isso diminuiu também o número de professores. Pois bem, e sempre eles falaram essa questão, nunca foi dado uma educação confessional, era uma questão moral de todas as religiões, bem estruturada, assim como eu falei, assim como está no currículo mínimo. Pois bem, no meu CIEP é considerado um dos 20 melhores de toda a região metropolitana 1, ele é muito bom, nós temos toda uma estrutura, não à toa eu consegui botar minhas 2 matrículas lá e eu não adoro aquilo lá, não quero sair dali de jeito nenhum. Nesse meu CIEP eu tenho certeza que é assim que é dado. Porém, a gente sabe que de repente não é assim em todo lugar. E é esse o problema, né? Você tem esse detalhe que é problemático. Eu já falei que eu estou mudando de opinião, acho realmente que pode ser favorável o ensino da religião nesse sentido, da diversidade, porém,
existe toda aquela problemática, porque eu sei que tem escola que, apesar de ser opcional, não permite o aluno optar. Ele é obrigado a estar em sala de aula, não é separado por ciclo, como eu falei que está no currículo mínimo. O aluno é obrigado a estar em sala de aula, estar na grade dele, e você tem, até para manter o professor na escola, né, tem toda essa questão também de corporativismo. Então, o aluno ele é obrigado a estar em sala de aula. E o que fere principalmente o currículo mínimo, porque se o aluno está obrigado, ele fica no 6º e ele fica no 7º ano assistindo aula de religião. Mas aí o que acontece? Repete o tema. Então o professor ele tem que ser muito mais jogo de cintura, e esse o meu medo é que possa acontecer a religião confessional, né? O ensino confessional nesse momento. E no nosso caso, a gente tem ótimos professores, inclusive eles são formados, né, em filosofia, então você tem toda uma questão de possibilidade, não é qualquer um que está dando essa aula, mas e esse perigo existe, né? Mesmo assim, eu acho que é importante a gente torcer para o não confessional vencer, porque o confessional é mais perigoso ainda, tá? O não confessional ele é benéfico. O confessional ele chega a ser perigoso, né? Porque tudo isso que o Pirula e o Túlio Viana falaram aqui no vídeo, vai lá. Aí você vai ver o perigo que é ter um ensino religioso confessional, tá? Então, Pirula, desculpa, cara, sou seu fã, mas eu adoro quando eu tenho a possibilidade de ir contra alguém que eu sou fã, contra alguém que eu admiro, que eu sigo. Isso mostra que eu tenho liberdade de pensamento, eu não preciso ser burrinho, né? Fila indiana, seguir tudo que você fala, né? Ou ovelhinha para pastor, onde o pastor manda ele vai, não no sentido religioso, ou pode ser no sentido religioso, não sei. Fico por sua conta. Não sou assim, eu tenho o direito de pensar, discordo e posso ter a liberdade de chegar para você e falar que você errou. Que bom, né? Já fiz vídeo aqui para outras pessoas que eu falo que eles erraram, e isso é bom porque cresce a gente. Provavelmente você errou, Pirula, porque você não tem acesso. Você mora em São Paulo, você não tem acesso a essa realidade. Eu, como estou aqui no Rio de Janeiro, tenho acesso e posso falar. E espero que tudo dê certo para você, tudo dê certo para a votação, tudo corra mais, e que o não confessional vença, tudo corra na mais perfeita ordem, o não confessional vença. Bom, o vídeo já está grande, eu queria que fosse menor, mas era importante ter falado isso. Um abraço e até mais.